Olá, papeadores de toda quarta-feira, sejam todos bem-chegados e bem-chegadas a esse espaço que é nosso, que já está se consolidando toda quarta-feira. A gente traz um tema interessante, um tema para discutir, um tema para saber mais. Aqui é o espaço do Papeando com a S, que esse espaço é direcionado também aos assistentes sociais, mas principalmente à sociedade, que é fruto do nosso. Então, você que é social, seja bem-vindo, bem-vinda. Você que não é, também seja bem-vindo. O espaço é seu, é para você. Então, para você que não nos conhece, que é a primeira vez que está chegando, nos acompanha pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, facebook.com/inclusão e coletividade. É esse espaço que está aqui. Ou no Instagram, papeando.com.as, mas também no YouTube, Papeando com S. Então, nós temos esses 3 espaços e eu quero convidar você a fazer parte deles. Para você que já nos conhece, mas está em uma rede social, não está em outra, está na hora de estar em todas. A gente precisa aí organizar esse público, né, para muito em breve nós chegarmos até o YouTube e passarmos a publicizar diretamente por ele, tá? Então, a galera grande, nós temos agora uma galera de quase 3.000 pessoas no Facebook, a gente precisa que essa galera migre, né, para o YouTube. Deixa eu dar uma boa noite aqui ao meu querido AS, o meu assistente secreto. Boa noite, James. Tudo bem com você? Tudo legal. Seu time jogou hoje, James? Ah, na próxima. Ah, tá. Vamos conversar de outra coisa, né? Melhor. É, quando... Deixa pra lá. Gente, como é que a gente faz, James? Me ajuda. A galera vai fazer o quê? Compartilhar. Bota o dedinho aí, ó, gente. Vamos todo mundo ao mesmo tempo? Compartilha, tá? Aperta. Vamos subir o coraçãozinho também, é importante. Todo mundo ao mesmo tempo, ó. Sobe o coração. Isso. Nos ajuda a propagar esse programa. Faz sua pergunta, dá boa noite ao colega, que eu sei que já tem uma turma aqui que já se encontra toda quarta-feira, já sabe, já papeia junto com a gente aqui, né? Já entendeu a relação que a gente estabeleceu. O tema de hoje, gente, é tecnologia na educação. Como se adaptar ao novo? Loucura, pandemia, né? Todo mundo virou trabalho remoto, são tantos termos, né? Que a gente está se dando conta que existe, e principalmente para o mundo dos professores, que hoje a gente vai falar especificamente dessas tecnologias ligadas ao mundo da educação. E para isso a gente tem como convidada Mari Salles, ela que é pós-doutora em tecnologia da educação, e a nossa atração artística é Vanessa Borges, ela que participou do programa The Voice 2014. Vamos saber um pouquinho de cada uma, vamos papear junto, vamos curtir. Então, você que está aí, senta na cadeira, abre uma cerveja se quiser, toma um suco se quiser, enfim, o espaço é para você. Curta, compartilhe, converse com a gente, tá bom? Deixa eu ver se eu falei tudo direitinho? Falei. Vamos à parte que eu mais gosto. Eu gosto da introdução. Vamos lá? Professor. Ser diferenciado que rompe o princípio básico do sistema capitalista, o de ter para si e só para si. O professor é aquele que, por natureza, socializa, que compreende o conhecimento como um bem que deve ser compartilhado e multiplicado. Um bicho grilo, inquieto, que não se acomoda, que não desiste diante as barreiras, que insiste, persiste, cria estratégias só para ver o brilho dos olhos de quem aprende algo pela primeira vez. Não importa em qual segmento estão inseridos, o professor está para o conhecimento como o rio está para o mar. Professor, orientador, mestre, tutor, catedrático, docente, educador,
instrutor, preceptor, formador, mentor, titular. Não importa a nomenclatura que você utilize. Para todos eles, o meu mais profundo e respeitoso agradecimento. E esse profissional se vê mais uma vez desafiado. É isso mesmo. As novas tecnologias chegaram. Os eletrônicos, a internet, as aulas gravadas, os cursos remotos, o ensino à distância. Para falar um pouco sobre esse assunto, a gente vai convidar ela. Gente, eu confesso a vocês que o currículo é tão bonito que eu não mexi em nada. Do jeito que ela mandou, eu vou fazer vocês. A nossa convidada de hoje é educação por todos os poros. Professora que atua no ensino de graduação e pós-graduação do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia, a nossa UNEB. Ela é pós-doutora em Educação e Tecnologia pela Universidade de Coimbra, doutora em Educação pela UFBA, mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB, licenciada em Pedagogia. Ela que atua hoje como coordenadora do programa de pós-graduação em Educação na Contemporaneidade, líder do grupo de pesquisa Fortec. É mãe de 2 meninas, uma adolescente e uma adolescente. Vamos saber esses detalhes todos, viu? Esposa de um professor, gosta muito de ler, comer chocolate, se divertir, gosta de esportes. Ela gosta principalmente de gente, de abraços verdadeiros e de boa conversa com os amigos. Ou seja, nada melhor para conversar sobre educação que ela. Seja bem-vinda ao Papeando com a S, minha amiga Meire Salles. Boa noite, Olá, Meire. boa noite. Adorei a introdução. Ai, que bom. Queria eu ter essa expertise para a transmissão de um programa como você está tendo aí. Muito boa Ai, que noite a todo bom. mundo. Muito bom fazer alguma coisa nesse tempo do virtual, assim, bem descontraído. Isso mesmo. A ideia é essa, Meire, trazer um pouco de conhecimento de uma forma mais leve, menos engessada, né? De forma que você estando em casa, seja lá de qual segmento você seja, possa aqui nesse momento adquirir um pouco de conhecimento. E a gente vai sugar de você, viu? Oh, espero que eu consiga atender. Vamos lá! Meire, eu dividi o nosso papo em 2 blocos. Eu acho que esse momento de pandemia trouxe 2 paralelos em relação à educação. Por um lado, essa nova tecnologia que urge da perspectiva do profissional de educação, os professores. Mas também existe um outro lado tão importante quanto que está sendo impactado, que são os alunos e os familiares. Né? Então, a gente vai dividir esse nosso papo aqui nesses 2 blocos. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre os professores, porque é primazia falar dos nossos mestres, e depois a gente vai falar sobre essa relação das novas tecnologias com os alunos e seus familiares. Veja bem, esse século XXI é a era do mundo digital, né? Ainda existe muita resistência de uma parcela da população a essas novas tecnologias. E uma parte se mostra bem adaptável. Os mais novos, né, praticamente parece que já nasceram com o tablet na mão. Como lidar com esses 2 grupos? Podemos afirmar que estamos em processo de alfabetização digital? Essa é uma pergunta bem complexa. Primeiro, a gente tem que desmistificar um pouco, por conta até da situação que a gente está vivendo a emergência de novas tecnologias, né? A terminologia novas tecnologias a gente já não usa há um bom tempo, né? Mais ou menos desde o início dos anos 2000. Porque as tecnologias que estão aí, elas não são tão novas assim. Com relação aos professores,
No Brasil, a gente é demandado a inserir, né, e a fazer uso na prática docente das tecnologias de informação e comunicação, que são essas que são digitais e analógicas, que estão dispostas em vários suportes, né? Celular, smartphone, tablet, notebook, um PC, que é o computador fixo, né? E tantos outros. Essas tecnologias, elas estão para nós já há muito tempo, desde o final do século XX. Com a LDB de 96, a gente está sendo demandado ainda, com relação a isso, desde lá. Existiram algumas políticas, né, no âmbito de Ministério da Educação, Secretaria Estadual de Educação aqui da Bahia, municípios vários, de formação dos professores para inserção e uso das tecnologias na prática docente. Mas algumas questões vieram acontecendo no decorrer desses 20, 25 anos, que essa política de formação não foi implementada com seriedade. A gente vive uma situação de país em que a gente não vive uma política nacional de formação, nem uma política de educação. A gente vive momentos, né? Os governos entram e fazem as suas políticas, não dão continuidade a essa formação. Isso quebrou muito, mas a gente já vem, os professores vêm sendo preparados para isso há muito tempo. A gente teve aí, no final da década de 90, o Proinfo, que foi do Ministério da Educação, serviu para todo mundo, né? A gente tinha a antiga SEED, a antiga Secretaria de Educação à Distância, aqui no estado da Bahia, que nós somos pioneiros disso, né? Tínhamos os núcleos de tecnologia educacional, que foram extintos, né, por esse governo que está aí na gestão anterior. Então, a gente tem essa demanda. A grande questão é que nos falta essa política para que a gente tenha infraestrutura nos espaços escolares e que a gente possa demandar isso como prática cotidiana, né, na sala de aula. Então, com a pandemia, nós estamos sendo demandados, né, a dar conta de um processo de formação continuada que deveria já vir acontecendo há muito tempo, num espaço de tempo muito pequeno. E agora, com um chamado, né, mais propriamente para o trabalho com as tecnologias digitais, conectadas e em rede, que é o mais grave, porque aí não é nenhum problema de infraestrutura das pessoas, mas é um problema de infraestrutura de tecnologia do país, né? Então, nós não temos uma internet que suporte o trabalho que estamos desenvolvendo durante a pandemia. A gente pode tirar como exemplo nossas casas. Eu aqui tenho um provedor de internet que antes servia muito bem, né? E fazem uma propaganda que liberam tantas megas para você dar conta. Então, dá uma grande chuva aqui ou dá uma ventania maior, eu fico sem internet. E olha que eu moro em Salvador, né, na zona urbana, e fico sem internet. Então, o problema de internet é um problema nacional e depende muito também dos pacotes, mas é um problema que é problema para quem tem do melhor pacote de internet, para quem tem do menor pacote de internet. Então, acho que agora os professores estão tentando se reinventar com metodologias e adequando as tecnologias possíveis, né, que têm à sua disposição e têm domínio para dar conta das demandas da educação. E não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Entendi. A gente percebe essa, por exemplo, nós estamos aqui agora nos utilizando da internet. Isso. É o nosso maior calcanhar, é o calcanhar de Aquiles, né? Tudo pode acontecer, não há nada que nos garanta que nós iremos ter sucesso aqui ao longo da 1 hora de programa, né? Em virtude disso, independente se você tem 500 mega ou 10 mega contratados na sua casa,
tudo pode acontecer, né? Verdade. Ô, Mary, me diga uma coisa, eu percebo que, assim, de 2016, para ser mais claro, para cá, a gente vem, digamos que, vendo com mais clareza essas tecnologias que não são mais tão novas, como você diz, mas que parece que de um tempo para cá vem caindo no colo das pessoas comuns, da sociedade. Muito pela Poderíamos emergência das afirmar redes. das redes sociais. Nós podemos afirmar que, tal qual há 137 anos atrás tivemos o advento da luz, e isso modificou a energia elétrica, né? E isso modificou totalmente as relações entre as pessoas e das pessoas com a matéria, com a natureza. A gente pode dizer que o advento da internet também é um marco histórico que vai Claro, mudar essas relações. sem dúvida, vai mudar, não, está mudando, né? E vem mudando há muito tempo. Tem um autor que nós gostamos muito, chamado Manuel Castells. Em Sim, 1998, 96, ele escreveu um livro chamado Sociedade em Rede, que são 3 calhamaços grossões assim, e ele é economista de formação. sim, Em um desses volumes, eles apresenta para a gente o advento da internet movimentando a conjuntura da estrutura de sociedade, né? Muito por uma discussão da economia, né? E alguns anos depois, ele escreveu um livro chamado Galáxia da Internet, onde ele nos apresenta algumas questões, né, sociais advindas desse poderio econômico que a internet traz, de várias formas, e que muda a conjuntura da sociedade. Com isso, a gente tem um autor filósofo que é aquele que quem ama, ama, quem odeia, odeia, né? Que é Pierre Levy, que apresentou para a gente um termo chamado cybercultura, né? Que é a cultura do ciberespaço. E nessa cultura do ciberespaço, com a emergência das redes sociais, a gente vem vivendo outra forma de existir como sociedade. Para quem é velhinho como eu, né? Eu sou uma pessoa que já está na terceira idade, porque eu tenho 51, então eu estou na terceira metade do século, que viveu Orkut, MSN, né? Muito isso. Eu vivi desenvolvimento de né? educação à distância via fax, né? Isso para não lembrar do estêncil a álcool e etc. Mas vamos falar de tecnologia digital, né? Então, essas formas de Mimeógrafo. comunicar, e miógrafo, né? Essas formas de comunicar que vieram com o e-mail e você já vai mesclando a forma de comunicação à distância geograficamente com outras maneiras mais rápidas e que você não depende de um meio físico, é outra forma de estabelecimento de grupos, né? Então, isso faz, claro, a internet faz com que a gente viva outra organização social. Então, hoje anteontem, eu estava fazendo um passeio na França, né, no Museu do Louvre, sem sair da minha casa. Então, estava apresentando a minha filha caçula algumas exposições especiais que estão no Museu do Louvre e que estão discutindo justamente a influência da cultura, né, no desenvolvimento dos pensamentos idealistas na política na Europa. Então, claro que você tem outra forma de lidar com a humanidade. Hoje a gente tem pessoas que casam, né, com relacionamento pela internet. Hoje a gente não tem como mais ficar distante dos parentes que a gente tem muito longe, né? Eu tenho parentes em Belém do Pará, no Rio de Janeiro. Então, nessa pandemia, a gente nunca esteve mais perto, em Vitória da Conquista, mais perto, porque o que a gente fazia? Faz uma reunião online, faz uma festa de aniversário virtual. Então, Isso. isso é outra conjuntura de sociedade. A humanidade está se reconfigurando
a partir das formas de comunicação e utilização da linguagem em rede. Isso daqui mesmo é uma maneira. Pode parecer que eu estou sozinha nesse espaço, mas eu não sei, eu estou aí com um monte de gente que está aí na rede fazendo Estamos para o parte, mundo. né? Está pelo mundo. Isso não tenha dúvidas. Verdade. É notório que a pandemia ela trouxe uma urgência naquilo que deveria ter sido processual, como você disse logo no início da sua fala. Essa urgência exigiu uma expertise dos professores que a maioria não estava preparada, né? As pessoas da nossa geração ou as pessoas acima de nós, com raríssimas diferenças, são pessoas resistentes às tecnologias. São pessoas que ainda veem a tecnologia com certo ar né? E aí eu queria entender, do ponto de vista do ensino e aprendizagem, esse professor, como é que ele deve se comportar a partir de agora? Onde ele vai se alimentar, onde ele vai se capacitar para dar conta desse novo? Não tem receita, não tem receita. Milene Reis está perguntando aqui como avalia o letramento digital dos professores nas formações doadas de hoje. Vamos pegar essa pergunta para refletir acerca dessa questão que você está colocando. O problema, ele não está especificamente nas tecnologias digitais de informação e comunicação, mas isso eu estou dizendo em relação à docência, tá? Ele está muito mais centrado nas metodologias e nas opções, na opção de educação que a gente tem como ideologia, né, como referência de modelo que exercemos nas salas de aula presencial, como um grande problema. O que é demandado agora é que a gente acesse outras pedagogias, né? Então, por que outras pedagogias? A pedagogia do falar ditar, ela não cabe mais há muito tempo em espaço algum, mas ainda se faz muito uso desse formato tradicional de se pensar ensino, aprendizagem, de se pensar processo educativo. Então, desde a emergência das tecnologias de comunicação, né, as mais corriqueiras possíveis que a gente tem, que para os espaços escolares, né, para os espaços educativos, são demandados outras formas de desenvolver a prática pedagógica, mas resistentemente, né, ainda se encaminha uma grande parte de nós, professores, ao desenvolvimento de um trabalho hierárquico, né, onde tem quem ensina e quem aprende, igual aquela figurinha da grande boca e a grande orelha. Então, os professores hoje estão sendo chamados ao verdadeiro letramento digital, na mais essência freiriana de você pensar a educação, de que você desenvolva o processo educativo em parcerias, em coletividade, né? Então, por mais que nós tenhamos que assumir o nosso papel de docente, de ser aquele que coordena o processo educativo, mas o processo educativo ele não pode ser desenvolvido somente a partir de um plano pensado pelo professor, né? Então, a perspectiva do letramento digital hoje é justamente que a gente traga a mais fiel ideia freiriana de pensar a educação, né? De fazer uma educação dialógica, de promover um processo educativo com muita participação. Eu vou dar exemplos bem básicos. Dando aula, o meu semestre na pós-graduação começou dia 9 de março. No dia 19 de março, a universidade fechou, né?
E eu dou aula com a disciplina presencial, né? Na graduação, a gente ainda estava cumprindo o semestre, finalizando 2019-2, tá? E a universidade fechou. E eu desenvolvo um projeto com 4 escolas de Salvador que são presenciais e que eu tenho que estar nas escolas, né? E que a gente estava com fase agora dos projetos de ouvir as experiências das professoras no sentido de remontar uma proposta de formação continuada a partir da demanda delas. Chega a pandemia, tudo fecha, e aí? E aí, primeira reunião no grupo do WhatsApp, né? Então, no grupo do WhatsApp, nessas 3 atividades, definimos manter o semestre de aulas na pós-graduação. A gente experimentou algumas várias plataformas e fez uma coisa tipo híbrido, né? Online e offline, para poder dar conta. Da orientação, da graduação, continuamos usando e-mail, utilizando o WhatsApp, tanto é que os meus alunos, independente de terem concluído ou não o semestre, os TCCs estão prontos. E com as professoras, elas mesmas sugeriram, né, com o grupo de uma escola, elas sugeriram o Hangout, porque todo mundo tem conta do Google, e justamente por conta do problema dos pacotes de internet, a gente teve uma sugestão de uma professora usar uma plataforma chamada Jitsu, né, que eu usei já há muito tempo e que é utilizada pelos movimentos sociais, pelos movimentos indígenas e quilombolas, porque ela é bem levinha, mais leve que o WhatsApp, para a gente fazer as conversas, né, e encaminhar o projeto de formação. Então, eu acho que o que falta é justamente essa ideia da gente ouvir o outro. Eu sou professora, como você mesmo disse, tenho uma formação para o trabalho com tecnologias, mas eu não conheço tudo. Então, ouvir as sugestões, a gente acatar isso como experiência e encaminhando, eu acho que é isso que é demandado para nós. O verdadeiro letramento digital dos professores acontece, sim, quando o professor internalizar que ele tem que modificar a metodologia. Sim. Fazer o exercício o exercício da mudança é algo primeiro do que a própria tecnologia. A tecnologia não é o problema é essa resistência de manter aquela velha didática, aquela velha metodologia, modelo metodológico, e resistir à troca, né? Como você falou, o modelo Paulo Freireano, da troca do conhecimento. Isso. Mary, eu queria que você falasse um pouco sobre o Fortec, eu acho que é um espaço de pesquisa que vale a pena a gente divulgar para as pessoas que estão aqui conhecer um pouco do seu trabalho. A minha grande paixão. O grupo de pesquisa Formação, Tecnologias, Educação à Distância e Currículo, ele foi criado, né, durante uma experiência de formação minha, e ao adentrar no programa de pós-graduação e educação em contemporaneidade, eu encaminhei, né, o processo de certificação desse grupo na plataforma do CNPq, né? Então, nós somos certificados desde 2010 ou 2011, não me recordo bem. Com o avançar das pesquisas, a gente é um grupo de pesquisa meio atípico, porque todos os grupos de pesquisa certificados pelo CNPq, ele obrigatoriamente tem que ser vinculado a uma instituição de ensino superior e desenvolver atividades de pesquisa como prioridade. A gente desenvolve atividades de pesquisa e de extensão, também como formação continuada e como atendimento a demandas escolares, além de ser um grande grupo de estudos, né? Então, o Fortec reúne, além dos estudantes da pós-graduação, estudantes da graduação, professores da rede,
das redes, né, estadual e municipal, pessoas que sejam interessadas nas discussões, nos estudos do grupo, pessoas que só têm o interesse de estar lá para participar, para fazer o lanche, né, de todo dia, que é muito bom, todo mundo leva uma coisa, a gente só engorda, mas de pessoas interessadas no que o grupo propõe. Com isso, a gente atende a um leque de escolas, né, tanto com formação continuada, com desenvolvimento de pesquisas pontuais, como de assessoria pedagógica em alguma temática, algumas até que a gente não dá conta e a gente chama os universitários para ajudar. Nesse grupo, ele só existe, é o meu xodó, porque eu tenho a grande parceria do meu melhor amigo, compadre, irmão, e para alguns também, em outras várias categorias, que é o professor Emanuel Nonato, né? E assim, graças a ele, né, seu lindo irmão, graças a essa nossa história de amizade, que a gente consegue formalizar os nossos sonhos da educação através do Fortec. O Fortec, nos últimos 5 anos, vem realizando atividades diversas, né, de formação. Com a pandemia, a gente deu a doida, tocou na frente e começou a experimentar um monte de tecnologia para fazer as rodas de conversa. Depois fizemos um seminário. Eu assisti algumas muito boas, viu? O bom é que a gente tem amigos, né? Nossos livros que os livros meus e de Emanuel, que a gente estudou por uma grande fase da nossa vida, hoje os nossos livros são nossos amigos. Então, a gente tem amigos muito competentes, amigos que estão sempre disponíveis e amigos que têm um nome, né, no Brasil e fora dele, que agregam outras grandes pessoas. Então, o grupo está aberto para quem quiser. E onde encontra o Fortec? Lá no Campus 1 da UNEB? No Campus 1, no prédio da pós-graduação. Em tempos normais, a gente faz nossas reuniões todas as quartas-feiras à tarde. Online a gente vem fazendo, mas a gente está restringindo a chegada de alguns membros novos. Não é que esteja fechado, mas a gente não tem como agregar muito dentro da estrutura. Dá conta da quantidade. E porque a gente está com um número muito grande de orientandos de mestrado, doutorado, de graduação, para dar conta nessa adequação, né, do trabalho. Mas quem quiser chegar, só é entrar em contato pelo site do grupo, e lá nos contatos, manda e-mail, a gente responde, manda cronograma, manda link. O site é fortec.com.br? Não, é grupo de pesquisa, tudo junto, fortec.com.br. Deixa eu botar aqui que eu acho que eu esqueci. Então, gente, grupo de pesquisa, www.grupodepesquisa. Grupo de pesquisa. Não tem não precisa o www, grupo de pesquisa fortec.com. Pronto, viu, gente? Mary, eu vou chamar aqui agora, vou pedir a você, agora é a hora da professora descansar, que a gente já sugou a professora pra caramba. Vai beber uma água, que eu vou chamar aqui a nossa atração artística da noite. Para você que está nos assistindo, gente, a gente está falando sobre tecnologia na educação. Como se habituar ao novo? Já pensou? Se você é professor, fica aqui. Se você é aluno, fica também. Se você é pai e mãe de aluno, esse assunto lhe interessa. Então, fica com a gente. Assiste o Papeando, que a gente ainda tem muita coisa boa para conversar com Mary Salles. Eu vou convidar aqui agora ela, que vem para brilhantar o Papeando com a S de hoje, cantora, compositora, mãe de um menino lindo de 1 ano e 7 meses, antenada e dinâmica. Ela que foi uma das participantes do The Voice Brasil 2014. Seja bem-vinda ao Papeando com a S, Vanessa Borges. Boa noite, Vanessa. Boa noite, que papo maravilhoso, viu? Boa noite, gente. Boa noite, Adilmar tá aí do ladinho. Deu boa noite para você. Oi.
Bem-vinda, seja bem-vinda. Queremos saber de você, queremos saber de Vanessa Borges, a história de Vanessa. Conta pra gente como é que você caiu na música. Primeiramente, boa noite de novo a todo mundo que está assistindo, estava acompanhando aqui, vendo os comentários. Mandar um beijo aí para a galera que entrou também, que eu fiz o convite aqui, né? Estava aqui divulgando Isso. para todo mundo. Vou contar rapidinho, né? Minha história. Para quem não sabe, meu nome é Vanessa Borges, eu tenho 29 anos, sou cantora, compositora aqui de Salvador. Comecei a cantar com 15 anos. Com 15 anos comecei fazendo backing vocal com algumas bandas aqui de Salvador. Já trabalhei com Netinho, Banda Motumbá, Babado Novo, e por aí vai, muita gente boa. E em 2014 eu resolvi investir na minha carreira solo, né? E um pouco sem saber como começar, os amigos aqui da família também, todo mundo começou a pedir que eu me inscrevesse no programa The Voice Brasil. E aí eu criei a coragem, me inscrevi no programa. Foi o primeiro passo que eu dei para essa carreira solo. Amei participar, foi maravilhoso. Fiquei no time de Carlinhos Brown. Cantei a música Muito Obrigado, Axé, uma música de composição do próprio Brown. Fui muito bem recebida no programa e por todos os brasileiros que assistiram minha participação lá. Saindo do programa, eu estou aqui até hoje, né? Batalhando e sendo feliz, fazendo o que eu amo, o que eu escolhi fazer, o que eu senti no meu coração. É isso que eu faço e é isso. E como é que veio a compositora? Ela nasceu ao mesmo tempo que a cantora ou veio em momentos diferentes? Eu acho que nasceu junto, porque na verdade, desde pequena, para quem não sabe também, gente, esse aqui do meu lado, Adilmar Borges, meu pai, É o papis é, dela, gente. é, meu pai é músico, né? Toca vários instrumentos, só me deu aí 5% do talento dele, mas tudo bem. E eu nasci numa família materna e paterna, né? Onde a música já estava presente, se fazia presente. Eu acompanhei desde pequenininha, já era algo habitual, fez parte da minha educação. Então, eu acho que nasceu tudo junto. Essa música que eu vou cantar aqui daqui a pouco, que vai ser a primeira música, inclusive, eu tinha 14 anos. Eu não tinha nem começado minha vida profissional na música ainda. E eu escrevi essa música que anos depois eu vinha gravar. E então, assim, a compositora, ela nasce junto com a cantora lá, bem pequenininha. Tá vendo? Você tá melhor que eu, porque se eu cantar a minha única e exclusiva composição, a gente vai perder a audiência, vai embora daqui, porque Mas impraticável. eu duvido, mulher. Porque eu não tenho Acredita? coragem nem de cantar. Você acredita? Gente, Rosa é uma cantora maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer. Sou admiradora demais da sua Você é um voz, doce. da sua alegria. E agora, como apresentadora, eu estou aqui babando, Ai, que bom. estou amando Ah, tudo. eu quero ver, eu quero ouvir para ver se eu tenho coragem de cantar a minha, mas eu não vou ter, não. Eu quero ouvir sua Tenha, por canção. favor, me dê essa honra. Então, o nome dessa música é Plante o Amor. Como eu falei, foi uma música que eu fiz quando eu tinha 14 anos. Ela fala justamente da paz, né? Semeando aí a paz. Essa música fez parte também de um projeto infantil chamado Sara e Sua Turma. Tá no YouTube, quem quiser ouvir também lá, ficou muito legal, com a produção de Borges. Vamos lá. Ok, vamos lá, vamos ouvir. Assim, pra que brigar, se ofender? Vamos fazer acontecer. Sentir o gosto da maçã, ver uma linda manhã. Sentir o doce do mel, olhar bem mais alto que o céu, errar e poder aprender. A vida é feita pra viver. Só plante o amor, seja da paz. Faça o bem, ajude mais. Esqueça o rancor, tente entender
que só depende de você. De novo, vai. Pra que brigar, se ofender? Vamos fazer acontecer. Sentir o gosto da maçã, ver uma linda manhã. Sentir o doce do mel, olhar bem mais alto que o céu, errar e poder aprender. A vida é feita pra viver. Só plante o amor, seja da paz. Faça o bem, ajude mais e esqueça o rancor. Tente entender que só depende de você. Ai, 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 ai. Que só depende de você. Maravilhosa, maravilhosa. Oh. Eu vou cantar? Não, peraí, eu vou pedir aqui o auxílio do meu AS, que é o meu assistente secreto. James, por favor, eu tenho autorização para cantar a minha canção. James está pensando, gente. Não? Nossa! James é um cara sincero. James é um cara sincero, ele não quer que o programa acabe, que a gente seja embargada aqui. Vanessa, Poxa, mas eu queria conta... muito. Não quer James não, amiga. acabou com a gente. James acabou com a gente. Fala pra gente onde é que a gente encontra você, as redes sociais. Onde é que Pode me encontra essa seguir voz linda? no Instagram, @VanessaBorgesVB, @VanessaBorgesVB, YouTube Vanessa Borges, Facebook Vanessa Borges. Super fácil. Então, gente, procura. Ela, olha, eu sou suspeita porque eu acompanho Vanessa. Vanessa tem trabalhos lindíssimos, ela é super criativa na carreira dela. Ela posta fotos maravilhosas, sabe? Ela é super fotogênica. Então, assim, acompanha o trabalho dessa mulher linda, empoderada, negra, sabe? Que tem um menino lindo. Como é o nome do seu filho? Ayan Oluá. A Ian, gente, é a coisa mais gostosa de tia que existe. Canta mais um Tá pouquinho cheio pra gente. Meu Instagram hoje em dia é mais foto de Ayan do que minha, se duvidar. Canto Canta mais sim. um Essa música que eu pouquinho. vou cantar, ela é uma música que eu ainda vou lançar, mas aí eu vou apresentar aqui para vocês, né, para vocês já sentirem o clima dela. O nome da música é Agarradinho. No swing de Adilma Borges. Quando eu te vejo, me dá um gelo. É muito louco quando encosto em você. Já faz um tempo que eu te desejo. Eu fico doido imaginando eu e você, agarradinho, colado, sem hora de acabar. Uma taça de vinho pra dois e o resto fica pra depois. Agarradinho, colado, sem hora de acabar. Uma taça de vinho pra dois e o resto fica pra depois. Agarradinho, 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 tô te querendo agarradinho. Quando eu te vejo, me dá um gelo. É muito louco quando encosto em você. Já faz tempo que eu te desejo. Eu fico doido imaginando eu e você,
agarradinho, colado, senhora de acabar. Uma taça de vinho pra dois e o resto fica pra depois. Agarradinho, colado, senhora de acabar. Uma taça de vinho pra dois e o resto fica pra depois. Depois de me pegar no colo, a gente se envolvendo pra valer. Não diga que não quer, porque eu te provo que eu sou a sua fonte de prazer. Agarradinho, yeah, agarradinho, yeah, agarradinho. Tô te querendo agarradinho, agarradinho, oh, agarradinho. Eu vou descendo agarradinho. Eita, que eu não tô ouvindo agora. Sou eu e meu dedinho aqui que não ativei o microfone. Estou dizendo, gente, a mímica queria dizer que vocês estão ouvindo a voz de Vanessa Borges, mas que não acabou. Tem mais Vanessa daqui a pouquinho. Fica aí, Vanessa, nos aguarda. Daqui a pouquinho tem mais Vanessa para vocês. Bem. E para quem ativou agora o programa Papeando, nós estamos falando de educação. Esse processo tecnológico que não é tão novo, mas que nos pegou meio que de sobressalto nesses últimos tempos de pandemia. E aí, como se adaptar ao novo? É o que a gente está sabendo hoje com a nossa convidada, Meire Salles, pós-doutora em Educação e Tecnologia. Meire, vamos continuar conversando aqui? Depois de Vanessa, é difícil continuar. Dá vontade de ficar ouvindo ela cantar. E ela quer que eu cante minha canção de infância. Canto não, filha. Não tenho condições. Não tenho condições. Mas você tem que cantar, Rosa. Você é uma cantora espetacular. Inclusive, eu compartilhei o seu vídeo cantando no grupo e apresentei a irmã de Emanuel para todo mundo. Prometo que a gente vai fazer um programa aqui do Papeando só de canção, e aí eu vou cantar sim. Meire, como eu falei no início do programa, a gente ia usar agora esse segundo bloco para falar um pouco sobre o outro lado da moeda, que seriam os alunos e os pais de alunos, né? Eu, em particular, tenho um filho, que você conhece muito bem, que é Afonso, que é um adolescente introspectivo, pouco falante, e que se descobriu neste modelo de educação à distância. Ele que tem naturalmente uma dificuldade de falar em grupo, de repente, com o advindo da tecnologia, da educação à distância, ele, digamos assim, que aflorou, floresceu. E aí eu busquei ele e perguntei, filho, o que está de diferente nesse modelo de educação para a sala de aula? Minha mãe, porque eu consigo tirar dúvida com o professor, só eu e ele. Então, tem o chat que eu consigo... eu acho que Meire caiu, gente. E eu estou aqui falando para Meire, e Meire não está. Veja bem, você que está nos assistindo sabe que estamos falando de tecnologia, e a tecnologia pega a gente, né, pela cintura. Vamos aqui tentar aguardar um pouco, Meire vai voltar, e a gente vai continuar falando sobre... Ah, voltou! Para vocês verem como... Tá vendo o que acontece? Santo de casa também... Né? Como eu não me apavoro com esses panes, acabou de cair a internet aqui, geral. Normal. Aliás, ultimamente está assim. Eu estou falando com um monte de gente, aí de repente fica tudo escuro. Cai apaga, tudo. falta energia. Aí eu fico com a luzinha do celular e com os dados móveis do celular para terminar. Sim. Então, a gente tem que se reinventar aqui. Não entrar em pânico. Verdade. Né? E utilizar Olha, se isso acontecesse
há 10 programas atrás, quando você voltasse, você não ia me achar. A tela ia estar aqui, eu ia estar caída. Em pânico mesmo, desespero. Mas agora eu já estou começando a lidar bem com esse negócio aqui. Mary, eu estava falando para os nossos internautas que eu, particularmente, tenho um filho, você conhece, que é José Afonso, que é bem introspectivo, tímido, e ele, com o advindo da pandemia e essa aula à distância, Afonso se encontrou nesse modelo de educação. E aí eu busquei ele para entender, né? Filho, o que está de diferente? Aí ele veio me dizer, mãe, por que eu consigo tirar a dúvida apenas com o professor? Então, eu tenho um chat e eu entro, eu tiro minhas dúvidas. Então, o simples fato dele não precisar se mostrar aos outros, se expor, deu a ele condições de tirar as dúvidas que ele não tinha coragem de tirar na sala de aula presencial. E aí é sobre isso que eu queria falar com você. Você acredita que esse formato de educação, né, não vamos falar de novas tecnologias, mas esse formato de dentro da educação também se associa a um modelo mais inclusivo de educação? Aí você usou uma palavra complexa, inclusivo. Para a gente pensar em inclusão, a gente vai ter que pensar de algumas perspectivas. Pensando pedagogicamente, a resposta seria aquela resposta que uma professora não deve dar, em parte. Porque, mais uma vez, eu ressalto, essas tecnologias, elas vieram justamente para que a gente promova essa inclusão metodológica e didática nas situações mais corriqueiras que a gente desenvolva de educação. Afonso, com certeza, não teria dificuldade se, por exemplo, a escola trabalhasse com metodologias híbridas, né, com o desenvolvimento de práticas educativas que obedecessem o que manda nossa normatização curricular, o que orientam todos os documentos nacionais, né, que a gente utilize a mais diversa forma de comunicação para proceder o processo educativo. Então, mais uma vez eu digo que são os modelos que estão incrustados que fazem com que a timidez de Afonso, né, seja a coisa mais forte na sala de aula, mas poderia utilizar, fora a pandemia, numa situação normal, outros espaços de comunicação com os alunos, porque você atende a especificidades como essa, né? Então, eu acho que, inclusive, nessa perspectiva, sim, porque para os tímidos, aquelas pessoas que não têm na oralidade, né, o modo mais tranquilo de se comunicar na sala de aula, para os, além de tímidos, inibidos, para aqueles que têm vergonha, né, do contato social aberto com todos, né, se restringe a um determinado grupo. Isso, com certeza, veio para incluir e para mostrar para as escolas, para as universidades, os espaços de formação, que nós não podemos ter somente uma forma de comunicação na sala de aula, principalmente para dar conta do que é trabalhado como conteúdo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ir para outro lado da complexidade do que é inclusão. Como você disse no início, tem pessoas nascidas de 1998, 96 para cá, a impressão é que essas pessoas têm, né, uma expertise maior com o uso desses dispositivos. E as pessoas nascidas anteriores a isso não têm. Mas aí é o que a gente se engana, porque
não é que tenha mais domínio, efetivamente tem mais habilidade com relação ao uso das tecnologias, porque é o que está cotidianamente, é igual à língua. Sim, sim. Pense em uma criança que é alfabetizada em 2, 3 línguas. Ela vai ser uma criança bilíngue e poliglota, sempre sem nenhum sacrifício, Sem porque aquilo pressão. que é no cotidiano é natural, né? É as nossas crianças hoje. Para Bernardo é muito mais fácil ele tentar mudar o canal da televisão com o dedinho do que apertando um botão, né? Sim. Para mim, a Beatriz era mais. O que era corriqueiro era apertar um botão, que apertar um botão para mudar o canal da televisão já não era a mesma coisa, exemplo, para minha sobrinha mais velha, que tem 26. Ah, então, são essas coisas que estão no hábitos de cada um. Mas, pensando na perspectiva das tecnologias, ela também tem o outro lado. Pode não ser inclusiva, tanto por essa falta de hábito, né, da convivência desses aparatos tecnológicos por grande parte da sociedade, grande parte das crianças e adolescentes não tem acesso, e independente de não ter acesso, conhecem, né? Mas muitos que não têm acesso e não conhecem, para eles isso soa estranho, né? E muitas também, não se enganem, né? A gente tem jovens que estabelecem uma relação bem diferenciada com as tecnologias digitais, porque eles implementam outra cultura, né? Que é a cultura do não digital. Então, A gente pode dizer que existem perdas e ganhos dentro isso dessa inserção. em todo o processo. Hoje, na universidade, tem uma discussão muito grande da acessibilidade, né? Então, fazer isso aqui que a gente está fazendo não é acessível para um total. A gente pode dar a condição de acessibilidade do equipamento, da conexão, mas para ser acessível, eu aqui uma audiodescrição, eu tinha que ter um intérprete, tá? Então, a gente tem que pensar em inclusão não somente na perspectiva de acesso ao equipamento e de acesso a uma banda de internet que dê condição de você pode ter acesso a isso tudo e não ser inclusivo, tá? Então, Olha, essa fica é aí a uma dica, grande... viu, gente? Fica a dica de Meire. Nós temos audiodescrição aqui, mas ainda não temos um tradutor de Libras. Então, se você conhece alguém que possa nos ajudar, dar essa forcinha para o Papeando com a S, vamos tornar o Papeando ainda mais inclusivo. Precisamos de um tradutor, uma tradutora de Libras. Tá? Não, e precisa, sabe por quê? A gente tem uma população, e que eu não sei o percentual, não sei mesmo, mas posso procurar saber e encaminhar, mas a gente ainda tem um número muito grande de pessoas que precisam, né, da Libras Sim. como outra língua para que sejam acessíveis esses materiais. Verdade. E as tecnologias estão aí justamente para que a gente possa hibridizar essas condições de comunicação. Então, a minha grande preocupação hoje é do letramento digital dos professores, mas por esse lado, e eu sempre digo que é uma formação tecnopedagógica dos professores, é que este letramento conduza a essa inclusão em uma totalidade, que eu não preciso saber Libras, mas eu tenho vários apps, né? Depois eu posso até passar, mas numa conversa dessa não funcionaria bem. A gente tem vários aplicativos que a gente tem um intérprete de Libras online, né? Que não substitui o profissional que é intérprete de Libras, que tem uma formação para isso. Até porque existem códigos e determinados termos e letras que em uma região é de uma forma, em outra é de outra forma, a gente precisa efetivamente do profissional para isso. A gente tem aplicativos que fazem audiodescrição. Então, é que a gente explore bastante para que a gente traga a inclusão até para aqueles que pensam que estão totalmente incluídos, porque tem o equipamento e tem a conexão,
mas continuam excluídos porque não têm acessibilidade. Então, eu acredito, da mesma forma que a gente pensa numa rampa para dar acesso ao pessoal no presencial, aos cadeirantes, aos que têm deficiência de locomoção, Sim, a gente tem que pensar essas questões de comunicação aqui. Senão o conhecimento não chega, né? verdade, O diálogo não acontece, verdade. então a produção do conhecimento não acontece. Aí eu digo, Mary, o filhinho de Vanessa, por exemplo, que é pequenininho, e é da educação infantil. Imagine as professoras da educação infantil agora nessa pandemia. eu virei auxiliar de classe. Eu Então, sou já estou com a minha formação. agora você consegue enxergar, talvez não porque você sempre viu isso desde a criação de Afonso, mas Isso. agora os pais conseguem enxergar a importância da formação de crianças pequenas. Então, Sim. coisas que para muita gente era uma bobagem, né? Pintar um desenho pré-determinado e obedecer os limites, né? Isso é uma besteira para fazer em casa, pintar, isso é coordenação Ele motora está lá fina. brincando, fazendo nada. Tô pagando para ele ficar lá brincando, né? E na verdade E ele está lá aprendendo, brincando. essa é uma falsa compreensão. Então, agora se entende efetivamente qual é o papel da educação infantil. De Verdade. você ver uma professora se reinventando com a sessão de contação de história. Você vê um pequenininho de 4 anos ali, ó, colado na Vidrado, frente do sim. computador, do celular, vendo a pró dele com um grande chapéu na cabeça e falando aquela história. E quando você vê o pequenininho lá completando a história da professora, o nome disso é desenvolvimento do raciocínio cognitivo complementar. Então, não é uma coisa fácil, né? As Não professoras mesmo. da educação infantil, elas têm mais do que o meu respeito, porque além de se reinventar metodologicamente, elas estão conseguindo desenvolver determinadas práticas com o uso de tecnologias e para professores que estão com os maiores, né, não são comuns. A exemplo, Sim. de encaminhar para cá. Ele caiu. Ai, gente, que pena. Ai, que triste. Estava tão gostoso. Vamos fazer o seguinte. Mary está voltando. Mary já é super apta nesse modelo. Gente, você que está aí, compartilha agora. Você que não compartilhou ainda, nos ajuda, aperta aí compartilhar. A gente precisa alcançar essas conversas, levar essas conversas para mais pessoas, que mais pessoas possam ser atraídas pelos algoritmos e venham para aqui para o Papeando com a S. Então, você que não compartilhou ainda, compartilhar, inclusive agradecer a todas as pessoas que toda semana compartilham. A gente vê, tá? Dá para ver na página da gente, as pessoas compartilham. Então, você que ainda não compartilhou, faz isso agora. Vou aproveitar, então. Mary está voltando. Mary? Só para explicar, Sim, aqui eu volta. estou sem energia, tá? Tem uma luz aqui e eu estou compartilhando os dados do celular, tá? Oh, Então, meu Deus. isso que vira e mexe tá desta forma, Sim, ok? sim, compreendido. Compreendido. Mary, eu queria que você concluísse, você estava falando sobre a educação Aí, infantil, e aí você aproveitasse, já fizesse suas considerações finais, porque já ok. estamos ao final. Deixa eu agradecer logo você. Mary, essa pessoa, gente, de fala fácil, eu ficaria aqui, ó. Parece, parece que eu tô com um disco arranhado, né? Toda semana eu falo a mesma coisa. Mas é porque eu tenho tido, assim, a equipe toda do Papeando tem tido um carinho muito grande nas pessoas que a gente tem convidado, porque a ideia aqui é justamente isso. Não é alguém apenas que tenha conhecimento, mas alguém que tenha conhecimento, que tenha a intenção de compartilhar esse conhecimento e que tenha facilidade, né, em passar. Então, para que seja uma quarta-feira leve, uma quarta-feira descontraída, a gente sabe que todo mundo vem de um processo longo de trabalho do dia todo. Então, mais uma vez, agradecer a Mary, né, que, assim, nem piscou, né, nos disse sim,
E aí se deu mal, viu, Mary? Porque aí agora, minha filha, você abriu a porta, vira e mexe, a gente vai bater lá. Mary, bora falar de novo. Sendo nesse horário, né? Dia de quarta-feira eu até consigo, né? Mas a agenda tá, as demandas são muito grandes. Mas assim, só completando o raciocínio e dizer que para mim, que é o privilégio, eu acho para os professores, ou completando o raciocínio da educação infantil, de que os pais, principalmente, a família, ela precisa compreender que a realização de uma dobradura acompanhada em casa não é somente em tempo de pandemia, né? Que a realização de um exercício de dobradura acompanhada em casa serve para o pai, os pais, né, os familiares, saberem como está a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, como é que está desenvolvendo o senso de lateralidade da criança, como é que está o equilíbrio cognitivo na recepção e no desenvolvimento das orientações. Então, isso não é somente para a pandemia, isso é para toda hora. Por isso que criança pequena precisa de acompanhamento, sim. Criança pequena, para aprender a falar, precisa que adultos conversem com elas, né? Muito, e não somente uma tela de celular, fique com ela ali o tempo todo, senão ela não desenvolve oralidade. Então, existem várias dicas para crianças pequenas nesse tempo de pandemia. Papai e mamãe que gosta de muita coisa arrumada em casa, escolhe uma parede. Eu dei uma dica para a Vanessa de pegar uma parede assim. Oh. Eu vou falar sobre essa dica, enquanto Mary volta. Mary deu uma dica para a Vanessa, que era para escolher uma parede no quarto de Ayan. E aí essa parede ele pode pintar, as outras não. E aí, periodicamente, ela pode pintar com outras cores, ela pode adesivar, ela pode tirar adesivo, mas assim, é um trato entre a criança e os pais, de forma que ela compreenda limites, né, e possibilidades, então ela pode, desde que seja no espaço pré-determinado. Então, é uma dica bem interessante. Vou testar com a minha pequena, né? Eu ainda tenho uma de 4 anos, então ainda dá tempo de fazer isso. Vou aproveitar enquanto o Mary está voltando. Contei aqui, viu? Antes que caia de novo. Contei a história aqui, parede, viu? Da parede. Né? Fora isso, tem, em vez de jogar a tampinha de refrigerante fora, guarda, né, tampinha de suco com cores diferentes, para trabalhar agrupamento, juntar, contagem, cores. Tem um monte de dica que a gente pode usar e que as professoras estão dando agora, dando show com essa pandemia de atividades para serem desenvolvidas em casa e que são muito sérias. Perfeito. E tem estudos assim enormes, né, que mostram o benefício dessas atividades. Com os maiores não precisa nem encaminhar, é a gente fazer uso do que eles gostam para desenvolver o raciocínio cognitivo com relação aos conteúdos, séries, documentários, charges, as próprias redes sociais, e aí dá conta de tudo. Mas dizer assim que, para mim, é uma honra estar aqui com vocês, adoro conversar coisas, né? E para mim isso é sempre bom conversar coisas. Acredito que hoje os professores estão, independente de rede, estão mostrando porque o professor é necessário, tá? Os professores que são professores e que têm na profissão o exercício da criatividade e da autonomia no tempo todo estão conseguindo enfrentar isso, não somente com o uso dessa tecnologia digital conectada, mas também trazendo várias experiências assíncronas, né, offline. A gente tem uma escola comunitária aqui que tem programação na rádio 10 horas da manhã e às 3 da tarde, às terças e quintas-feiras, e deixa as atividades para as crianças na padaria, porque todo mundo compra pão todo dia, né? Então, olha só, ninguém tem internet. Muitas dicas. Né?
Gente, a gente vai ter que pegar Mary. Tá? A gente vai ter que pegar Mary, assim, fazer assim, uns programas de como para fases. Infantil, ensino fundamental, nível 2, nível médio, faculdade e pós-graduação. Aí eu tenho que fazer meus alunos, que são as pessoas que me inspiram sempre com isso. E as professoras das escolas, que eu estou conversando com ela todos os dias. Então, essas questões, e eu acho que agora é a hora da gente mostrar para que veio e a gente enfrentar. Caiu. Oh, meu Deus. Ai, Meire, não caia, não. Volte aqui. Deixa eu aproveitar, então. Deixa eu chamar Vanessa. Vanessa, novamente, para a gente cantar a canção em homenagem aos professores, deixar um beijo aqui carinhoso. Espera que Meire vai voltar, que ela volta, que ela é danada. Deixar um beijo carinhoso aqui a todos os professores pelo passado da sua data, né? Dia 15 de outubro foi o dia do professor. Então, para todos e todas e todes, o nosso agradecimento, tá? Os meus professores e professoras lá, desde o ensino fundamental, até os professores que continuam, né? Cada vez que a gente lê um livro, a gente está sendo orientado por um mestre, por uma mestra. Então, agradecer. Vanessinha, vamos de canção? Acho que Meire agora não volta mais, não sei. Eu acho que agora não. Que ela volte, né? Que é um vamos lá? Ela voltando, a gente bota ela na tela. Vamos de canção. O nome dessa música é Dandara. Eu tive muito orgulho também de ver essa música fazendo parte aí da educação de várias meninas negras. Queria mandar um beijo para todos os professores e professoras e dedicar essa canção, então. Assim. Ela é bela, rainha, não é Cinderela. Ela é forte, guerreira, que lutou por nós. Hoje brilha a estrela da sua flor. Ela é forte, guerreira, que lutou por nós. Hoje brilha a estrela da andar, eu sou sua voz. Pra que princesa? Eu tenho rainha, tanta nobreza, mas eu sou da magia. Dandara foi quem lutou, Dandara que guerreou, Dandara. 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 Pra que princesa? Se eu tenho rainha, tanta nobreza, mas eu sou da magia. Dandara foi quem lutou, Dandara que guerreou, Dandara. Dandara foi quem lutou, Dandara que guerreou, Dandara. Dandara foi quem lutou. Chega lá no YouTube, tem clipe dessa música. Chega pra fazer assim. Dandara foi quem lutou. Então a mensagem que diz o seguinte, ó. Para cada ancestral que nos deu vida nessa caminhada, sementes plantadas, lutas gravadas, hoje honrando o teu nome, assim como Dandara. Ei, Dandara foi quem lutou, Dandara que guerreou, Dandara.
Dandara, pequeno tô, dandara, guerreiro, dandara, pequeno tô, guerreiro, dandara, dandara, pequeno tô, dandara, guerreiro, dandara. Muito bem! E para você que esteve aqui com o Papeando com a S, esse foi o programa que falou da educação e as novas tecnologias. Você está preparado para o novo? Vai se adaptar? Tivemos a atração artística Vanessa Borges e a nossa convidada Meire Salles falando sobre essas tecnologias dentro da educação. Semana que vem, outro papo, outro assunto, aqui, nesse mesmo local, às 21 horas de quarta-feira. Para você que fica, uma boa noite e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau!